Olá, minhas amigas e meus amigos, aqui é Rodrigo Oliveira. Esse é mais um podcast COSEMES Debate, o programa que mantém o gestor municipal de saúde atualizado nos principais temas da política de saúde no Brasil e no estado do Rio de Janeiro. Nosso entrevistado de hoje é Leonardo Magalhães. Leonardo Magalhães Teixeira. Léo, como são os amigos, grandes amigos, eu costumo chamar. Léo é sanitarista com graduação em farmácia pela Universidade Federal de Juiz de Fora, especializações em bioquímica, atenção primária e vigilância em saúde. É servidor público do Ministério da Saúde, no Instituto Nacional de Cardiologia e também do município de Valença, onde atua na Secretaria Municipal de Saúde. No momento, ele atua cedido na Secretaria de Estado da Saúde do Rio de Janeiro, onde atua como assessor técnico da Subsecretaria de Atenção à Saúde. Léo, muito obrigado pela sua presença, seja muito bem-vindo. Salve, Rodrigo, salve ouvintes do podcast COSEMES Debate. É um prazer estar participando dessa conversa contigo aí e de poder estar contribuindo para essa ferramenta, cara, que é essencial para os gestores, né, de todos os municípios. E é um prazer poder participar dessa conversa com você sobre esse tema tão importante. Nosso tema é encerramento de gestão, o que o gestor municipal de saúde precisa saber. Mas antes, Léo, fala um pouquinho sobre a sua vida profissional e política. Ela está intimamente ligada à construção do SUS e é sempre bom, eu sempre gosto que os nossos ouvintes ouçam um pouco a trajetória do entrevistado. Bom, beleza, primeiramente eu fico lisonjeado com essa sua fala, né, de fazer uma ligação da minha vida política e profissional com a construção do SUS aqui no estado do Rio de Janeiro. Eu, apesar de ser de Minas Gerais, né, do município divisa aqui com Valença, município de Rio Preto, a minha formação foi toda em Juiz de Fora, estudei na Universidade Federal de Juiz de Fora, e logo que eu me formei, eu fui aprovado aqui para o concurso do município de Valença, né, no início dos anos 2000, e logo em seguida caí para a gestão. Então, lá se vão mais de 20 anos na gestão, né? Nesse interim, eu, além de Valença, eu consegui participar, né, como parceiro, como consultor, como assessor em alguns municípios da região aqui, de outras regiões também. Tive uma experiência durante um tempo no município de Minas Gerais. Em 2007, eu fui aprovado pelo Ministério da Saúde, né? Embora por um instituto especializado, lá também desenvolvi e desenvolvo, né, atividades relacionadas à gestão, à prestação de contas, a monitoramento de indicadores, educação em saúde lá com a preceptoria de residentes. Então, assim, a minha formação e a minha vida profissional está toda voltada para a gestão há mais de 20 anos, né? Nesse tempo aí, eu passei por diversas áreas da gestão, né? Comecei na assistência farmacêutica pela minha formação, mas já tive na atenção primária, na vigilância, mas nos últimos anos com foco mais na parte de planejamento, né, controle, avaliação, regulação, auditoria. Também, Rodrigo, já estive no controle social, né, já fui presidente do Conselho de Saúde, já fui vice-presidente, ultimamente estava como representante do Estado no Conselho Estadual de Saúde, e é importante a gente valorizar o controle social. Já participei aqui na nossa região do Médio Paraíba, né, desde o início da CIR, com muita honra, participei de várias câmaras técnicas, de vários grupos técnicos, e assim, município pequeno, eu digo que acaba que vira uma escola, né? Que você consegue militar em todas as áreas. Então, a gente foi, ao longo desses anos, criando uma experiência, e assim, eu tenho muito orgulho de ter participado e de ter consolidado a região do Médio Paraíba, né? A região do Médio Paraíba, não querendo Quase que um farol, né? A Médio Paraíba, de certa forma, é um farol para o SUS do Estado, né? justamente assim, tem uma capacidade instalada muito boa, assistencial, mas principalmente os indicadores de saúde, eles refletem, né, esse avanço. E eu participei, de certa forma, então, assim, a sua fala, acho que fica bem exemplificada, né, nessa questão da região ser muito fortalecida, eu ter participado desde o início aqui e contribuído nesses municípios todos que eu pude já atuar. É isso, amigo. Maravilha, maravilha, meu querido. Vamos para o nosso assunto.
princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, da eficiência na administração pública, que estão no artigo 37 da Constituição, né, que aborda a discussão da administração e seus princípios, são responsáveis por organizar toda a estrutura, mostrar requisitos básicos para uma gestão, para uma boa administração. São responsáveis também por gerar segurança jurídica aos cidadãos. Tais princípios devem ser honrados, obviamente, na gestão pública da saúde até o final do mandato, de modo a facilitar o período de transição e garantir os serviços públicos de saúde no melhor patamar para a população, evitando qualquer solução de continuidade ou perda de qualidade nesse período. Uma boa transição fortalece a democracia e as políticas públicas. E, de certa forma, falar do último ano de governo é falar também do pensar e preparar o primeiro ano do próximo governo, seja com o mesmo ou com outro prefeito. Queria que você falasse, à luz da Constituição e do que você pode abordar com a gente aqui, qual a importância da gestão municipal de saúde cuidar, e do secretário de saúde cuidar desse momento, desse último ano de governo, principalmente do que a gente tem chamado no debate de gestão pública como encerramento de gestão. Bom, o encerramento de gestão, assim como você mesmo mencionou aí, tem os princípios constitucionais, né, por si só, já acaba com qualquer tipo de discussão, o fortalecimento da democracia e, principalmente, Rodrigo, a área da saúde a gente lida com vida, né, cara? Então, assim, qualquer tipo, né, de dificuldade de acesso, descontinuidade de serviço, ela vai impactar diretamente na vida da pessoa, né? Então, assim, o gestor, às vezes o cara vai ficar 3, 4 anos, ou até se for reeleito 7, 8 anos, se ele, no final, né, da sua jornada, ele deixar a desejar, ele deixar a secretaria à mercê, além de colocar em risco todo o trabalho que ele fez anteriormente, ele pode colocar o CPF dele, né? Então, assim, principalmente para não ter descontinuidade das ações de serviço de saúde e para não dificultar o acesso à população. Essa é a importância. De maneira geral, fale para nós os principais aspectos que devem ser considerados no último ano de um governo municipal, obviamente na saúde. Isso, resumidamente, né, eu abordaria, Rodrigo, 5, né, tópicos que são os mais importantes. Os instrumentos de planejamento do SUS e os instrumentos de planejamento orçamentário, tá, que devem estar estritamente ligados. Os instrumentos e o processo de gestão da Secretaria Municipal de Saúde, do Fundo Municipal de Saúde e do controle social, o processo de transição, né, por si só, e as vedações da Lei de Responsabilidade Fiscal e das vedações da Lei Eleitoral. Esses 5 tópicos, eu acho que são os mais importantes dentro de um contexto total. Maravilha. Vamos agora, então, te proponho que a gente detalhe um pouco cada um. Dentro dos instrumentos de planejamento do SUS, o que você destacaria, o que deve ser considerado em relação a eles quando o assunto é encerramento de gestão? Então, são, né, os instrumentos de planejamento do SUS, nós devemos falar também dos instrumentos de planejamento orçamentário, porque um sem o outro não dá samba, né? Não. Dentro do instrumento de planejamento do SUS, utilizando o jargão aí, é a regra do jogo. Nós temos um plano municipal de saúde que ele está vigente, né? O primeiro ano da gestão, em 25, será o último ano do plano municipal de saúde, mas o plano tem que estar totalmente disponível, tem que ser explicado para a nova gestão, porque um plano, ele aborda, né, de uma maneira geral, ele caracteriza ali o diagnóstico da situação do município no ano de 2020, 2021, ele fala sobre a rede assistencial do município e, principalmente, ele coloca as diretrizes, os objetivos, as metas e os indicadores de saúde que devam ser priorizados. Anualmente, a programação anual de saúde, né? Então, a programação de 2025 deve ser aprovada por esse governo, ainda em 24, né? Os instrumentos de monitoramento, que são os relatórios detalhados do quadrimestre anterior, que de 4 em 4 meses a Secretaria tem que ir à Assembleia Legislativa, tem que ir ao Conselho, fazer essa prestação de conta parcial.
O relatório de gestão, que é uma ferramenta de prestação de conta, a maior da Secretaria de Saúde, que deve ser analisada e aprovada pelos conselhos municipais, né? E tem uma indicação de um relatório consolidado da gestão, que nada mais é que uma junção desses relatórios de gestão de todos os anos do governo. Esses instrumentos de planejamento bem feito, bem elaborado e deixado bem claro para a próxima gestão, já vai ser um avanço imenso. Paralelamente, os instrumentos de planejamento orçamentário, né? Que é o plano plurianual, obviamente, da parte da saúde, que é um plano de 22 a 25, também ano que vem tem que ser construído. A LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que já está agora a época de começar a ser construída para 2025, e a Lei Orçamentária Anual, que também, até o final de 2024, é o ideal que já esteja aprovada para que a nova gestão já comece com todos esses documentos vigentes, mas, obviamente, ela tem que ter ciência e tem que ter uma clareza grande desses instrumentos antes de iniciar a gestão. Esse é o primeiro. Muito bom, Léo. Vamos continuar detalhando alguns aspectos. Então, agora eu queria que você detalhasse de forma integrada os aspectos da gestão do Fundo Municipal de Saúde e da Secretaria de Saúde, bem como a relação que deve ser estabelecida no último ano de governo com o controle social. Sim. Bom, dentro da gestão da Secretaria Municipal de Saúde, né, alguns documentos e algumas questões são muito importantes, né? Primeiro, tem que ter um organograma atualizado do município, o Código Sanitário, a lei orgânica, isso tudo é importante estar bem discriminado, né? O quadro de RH, separando por categoria, por lotação, por função, isso é importante que fique bem claro, né? Os bens patrimoniais, os insumos, a central de abastecimento farmacêutico, o almoxarifado, toda a relação de bens patrimoniais, os convênios, os contratos e os seus respectivos termos aditivos, tudo muito bem especificado. Falar sobre as licitações, né? Em que pé que está cada uma das licitações, e também apontar as licitações que têm que ser iniciadas logo no início da próxima gestão para evitar desabastecimento e ter descontinuidade, né? Esse ano é o primeiro ano de vigência da nova lei de licitações, então os municípios ainda estão se adequando, mas isso é importante de ser colocado. Os processos judiciais, que hoje é um tormento para a vida do gestor, mas faz parte da rotina, né? Isso tem que ser apontado, porque hoje, já imagina, o cara vira a gestão, de cara ele descumpre o mandato judicial, ele já vai ser autuado imediatamente por uma coisa que, de repente, se ele não souber, como é que ele vai agir, né? Então, isso é muito esse ponto. As auditorias, né, que às vezes o município está passando por alguma auditoria de controle externo e tem prazo, e os prazos são bem apertados, isso é importante ficar bem discriminado também, né? E outros processos fiscalizatórios. E uma outra situação, deixar o acesso de todos os sistemas com as senhas e todos os dados dos sistemas oficiais. São diversos, né? Em todas as áreas da gestão pública você tem sistemas. Então, você imagina se o cara não deixar uma lista de quem é o responsável, as senhas, né? Isso pode trazer muito prejuízo para a gestão municipal. Bom, dentro do Fundo Municipal de Saúde, né, a lei de criação do fundo é o detalhamento de todas as receitas que o município tem, né, seja ela federal, estadual, e quanto o município vem aplicando de recurso próprio na saúde, a relação de todas as contas bancárias, né, embora tenha diminuído, né, o Ministério ele trabalha basicamente com duas contas, mas às vezes tem conta de investimento, às vezes tem outras contas de períodos anteriores, tem conta de recurso estadual, é importante estar ali catalogado isso também e colocando lá a conta, ligando ao programa dela direitinho, né? A relação de dívidas, nós vamos falar no tópico da lei de responsabilidade fiscal, mas se tiver alguma dívida, se tiver algum cronograma de desembolso... Dívidas pode ser resto a pagar, essas questões, né? Isso, nós vamos falar especificamente dos restos. Tá, beleza. Mas às vezes é uma dívida já consolidada, que está em negociação. Tá. O QDD, né, o quadro demonstrativo de despesa, que ali vai estar toda a sua programação por fonte de recurso,
por subelemento, por subfunção, por elemento de despesa, e o relatório fiscal, que é obrigado, né, quando você transmite o CIOPS, que é o REREL, Relatório Resumido de Execução Orçamentária. Lembrando que o fundo, geralmente, tem a pessoa que transmite o CIOPS, né, que é uma prestação de contas do Sistema de Informação de Orçamento Público de Saúde, que bimensalmente ele deve ser alimentado. Lembrando que em janeiro do ano que vem, no máximo até fevereiro, a gestão que vai entrar tem que fechar o sexto bimestre, senão ele corre risco de suspensão de recursos. E aqui no estado do Rio, o SIGFIS, né, que é o sistema do Tribunal de Contas. Com relação ao Conselho Municipal de Saúde, né, a lei de criação do Conselho, uma relação dos integrantes do Conselho e das instituições que têm representatividade e, principalmente, geralmente a gestão ela indica um ou dois, ou de acordo com o número de conselheiros, os seus representantes. Se essas pessoas saírem junto com os governantes, logo no início deva ser substituída, né? Isso é muito importante. Então, fechando dessa forma, Rodrigo, eu lembro que o Mauro Junqueira, do Conasemos, ele tem uma fala que todo município ele tem que ter CPF, né? Conselho, plano e fundo. Sem esses três elementos, sem ter esses três elementos existentes e funcionando, o município, se não tiver um desses, e, por exemplo, se não transmitir mensalmente os dados dos sistemas de informação, ele corre risco de suspensão de recursos. Então, é muito importante estar atento a todas essas situações. Continuando a nossa trajetória, queria que você falasse agora sobre o processo de transição de gestão. Isso. Então, o mais importante da gente colocar nessa questão da transição, conforme nós já debatemos no início, a importância desse processo, né? Mas o processo de transição por si só não tem uma existência legal, né, de uma norma para a criação de uma equipe ou de uma comissão de transição. Às vezes norma você diz federal, né? Isso. Às vezes tem uma norma municipal ou uma norma estadual, mas o município ele tem essa indicação. E, principalmente, né, a Lei de Acesso à Informação, que é a Lei 12.527 de 2011, que obriga, né, a dar transparência sobre todas as informações e documentos relativos à gestão. Ressalva, né, as exceções previstas em lei. Então, assim, de uma forma geral, o processo de transição ele é muito importante, tá, para quem está saindo, para que ele possa informar sobre todas as ações, projetos, programas em andamento e visando dar continuidade e evitar problemas para ele, gestor, né, futuramente, e para quem está entrando, para que a pessoa possa conhecer, avaliar, receber o atual, né, chefe do executivo, todos os dados e as informações necessárias para a elaboração e implementação dos programas de governo. Costumo dizer, Rodrigo, levando um pouquinho para quebrar aqui o clima, o Vasco da Gama é um exemplo que está acontecendo dessa questão de transição. Coitado do Vascaíno sofre muito, né? Estava lendo ontem ou anteontem que o atual presidente do Vasco, né, o Pedrinho, ele já pode ser afastado a qualquer momento do Vasco, porque não publicou, pelo fato associativo, né, que o Vasco agora tem uma SAF, até dia 30 de abril, um balanço que ele teria que publicar. Ele está alegando o seguinte, que ele não recebeu as informações e os dados necessários, que o Vasco, né, que o setor lá financeiro não tinha pessoas e que ele não vai conseguir. Já o antigo presidente está alegando, não, eu deixei tudo aí, isso é uma incompetência, isso daí é papo político. Então, assim, só para exemplificar que isso acontece na gestão pública também. Então, é importante ter esse processo de transição e deixar isso tudo documentado, que aí não fica esse jogo de empurra, certo? Vamos que vamos. Estamos caminhando já do meio para o final da nossa entrevista. Eu queria que você abordasse agora as vedações que a legislação impõe. Vamos falar duas perguntas sobre as vedações, que você já falou, pontuou, e eu queria que você detalhasse. A primeira, em relação às vedações da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, a Lei de Responsabilidade Fiscal, né, é uma lei muito importante, né? A famosa LRF, a Lei Complementar 101, de maio de 2000, foi uma lei que tem como a sua origem lá
exemplos dos Estados Unidos, da Nova Zelândia e de outros países, que foi muito importante para o serviço público, né, para dar mais transparência e para pregar o equilíbrio econômico e financeiro, né, receita, despesa. Então, não pode fugir disso. Tendo um ano eleitoral, principalmente, mas é importante destacar que tanto a lei de responsabilidade fiscal quanto a lei eleitoral não é só para a saúde, para todas as áreas da administração pública. Nós estamos falando da saúde aqui, que é o nosso foco, né? Mas eu citaria, Rodrigo, 3 itens, né, resumidamente, dessa lei. Mas é importante que os assessores jurídicos aí se debrucem sobre essa legislação. O aumento de despesa com pessoal, tá? Isso nos 180 dias antes do fim do mandato não pode acontecer, né, salvo algumas exceções, e principalmente também não pode ter nenhum ato que resulte em aumento de despesa com pessoal logo lá no início da próxima gestão. Então não adianta você deixar essa questão para o próximo sem ter todo um planejamento, que também você vai estar infringindo aí a lei de responsabilidade fiscal. Isso está previsto no artigo 20 e no artigo 21, né? Com relação aos restos a pagar, que você mencionou, ao longo desse período, a partir de 1º de maio, ou seja, já estamos nesse período, né, nos últimos 2 quadrimestres, não se pode contrair nenhum tipo de despesa que você não possa honrar até o final do ano, tá? Ou, se você deixar alguma coisa em resta a pagar, tem que estar muito bem identificado. Orçamentário e financeiro tá na conta, né? Justamente. Às vezes é um recurso, você vai deixar, não, tem essa despesa aqui, mas é um recurso federal que vai chegar dia 5, dia 10, que é relativo ao... Beleza. Fora isso, não adianta você criar despesa, né? E nem pessoal orçamentário, né? Tem que ter alguma garantia do financeiro também, né? Justamente. Isso está no artigo 42. E com relação às operações de créditos, né? Também, às vezes, a gente pode estar observando, no último ano de governo, o camarada lá contrair empréstimo, contrair qualquer antecipação de receita, visando cobrir alguma insuficiência de caixa do exercício. Então, isso também é expressamente proibido. Para investimento pode, desde que tenha o lastro e o... Justamente, se já for uma coisa programada e se vier, né, do governo federal principalmente. Né? Então, esses 3 itens, né, eu citaria como os principais, o artigo 21, 42 e o 38. Excelente. Em relação à lei eleitoral, também temos algumas vedações, né? Quais você destacaria? Então, a lei eleitoral, né, é importante a gente frisar o seguinte: a lei 9504, né, de 30 de setembro de 97, assim como a lei de responsabilidade fiscal não é uma lei específica para a saúde, é para todas as áreas da gestão, né? É importante também, que senão as pessoas às vezes ficam só preocupadas com a lei eleitoral e esquecem de outras normas do TSE ou até às vezes de tribunais regionais. Importante estar atento a isso também. Mas também eu destacaria 3 aspectos, né? Primeiro, com relação à estrutura pública, né? A estrutura pública como um todo. Expressamente proibido você usar a estrutura pública, né, seja os bens móveis ou bens de imóveis, ou qualquer tipo de recurso humano, insumo, material, em favor de candidato, partido ou coligação. Tá? Então, isso é expressamente proibido. Com relação aos recursos humanos, né, aí é uma área bem complicada para as gestões. Nos 3 meses que antecede o pleito, né, até a posse dos eleitos, sob pena de nulidade do pleno de direito. Né? Então, você não pode nomear, contratar, demitir, né, a não ser que seja por justa causa, suprimir ou criar qualquer dificuldade para a pessoa que está no seu trabalho, ele cumprir com a sua obrigação, né, porque às vezes vai favorecer A ou B, remover, transferir, exonerar servidor público, cessão. Obviamente que tem algumas ressalvas de hipóteses previstas pela legislação. Isso tudo está previsto no artigo 73. Da mesma forma, Rodrigo, a questão de aumento, né, de aumento nos vencimentos. Então, tudo isso, né, no último ano de gestão, principalmente nos 3 meses, isso deve ser avaliado com muita cautela, né? Em alguns casos, se for para recompor
a perda, né, pelo poder aquisitivo, que é uma previsão da Constituição, isso pode ser avaliado, mas ficar muito atento para isso não caracterizar alguma questão, né, de favorecimento, e aí vai entrar em contradição com a lei eleitoral. E nos 3 últimos meses também, ficar atento aos gastos com publicidade, né? Publicidade institucional dos atos, propagandas, obras, serviços e campanha dos órgãos públicos. Então, ficar muito atento a essas 3 questões, né? A utilização da estrutura pública, tomar muito cuidado com qualquer situação relacionada a recurso humano e os gastos com publicidade. No artigo 73, né, ele coloca isso de uma maneira bem clara. E falando, né, das sanções pelo descumprimento dessas vedações, pela lei de responsabilidade fiscal, tem as sanções administrativas, né, pelos tribunais de contas, além das sanções cíveis e penais do Ministério Público. Então, o gestor de saúde, como ordenador de despesa, o que é o conselho? Cola com o seu secretário de Fazenda, ou com o seu responsável pelo fundo, com o seu contador, com o seu controle interno, e muito cuidado, né, com essa questão desses gastos todos, dessas despesas, principalmente com restos a pagar. Pela lei eleitoral, também tem uma série de sanções que são previstas, né? Então, se alguma situação dessa que a gente citou que é proibida, se for detectada, além de ter uma suspensão imediata pelo TSE, está passível de multa, né, que pode variar de 5 a 100 mil FIIs, né? Lembrando que a cada residência o valor ele pode ser duplicado, cassação do registro da candidatura e até do diploma, né, se o camarada for eleito, improbidade administrativa, cassação de direitos políticos, perda de função pública, né, e a responsabilidade penal, constitucional e administrativa por essas condutas que são expressamente proibidas. Nossa, Léo, que panorama. Por fim, queria que você deixasse um recado aqui para gestoras e gestores municipais de saúde. O recado é um recado bem breve, que façam, né, a transição, que criem uma comissão, uma equipe de transição, conforme lá no início da nossa conversa, tem os preceitos constitucionais que devem ser observados, mas principalmente a pessoa quando é servidora pública, quando ele está ocupando um cargo, né, público, ele tem que servir a população. Então, infelizmente, a gente nota muita questão política, né, nesse meio, principalmente nos últimos tempos, essa polarização. Isso tudo tem que ser deixado de lado. Né? Conforme eu disse, não adianta o cara fazer uma gestão exemplar, agora no final, de repente ele não ganhou a eleição, o candidato dele não ganhou, ele querer dificultar a continuidade da ação de serviço de saúde. Ele vai estar prejudicando, tá? Não o adversário, vai estar prejudicando a população e ele mesmo. Porque o SUS, Rodrigo, todo mundo usa o SUS. Mesmo quem tem plano de saúde, todo mundo usa o SUS direto ou indiretamente. E se tem uma frase que eu gosto muito, né? Não existe política na saúde, existe políticas de saúde. E essas têm que ser mantidas, aperfeiçoadas, fortalecidas, com mais recursos e com mais gestão. E para ter essa qualificação, nada melhor do que um processo transparente, democrático, em perfeita harmonia. Léo, muito, muito obrigado pela aula, pelo manual de como proceder no encerramento de gestão. Esse documento aqui, essa entrevista, tenho certeza que vai ajudar muitas e muitos gestoras e gestores. Esse foi o nosso COSEMES Debate. Quero agradecer a atenção de todas e todos. Um forte abraço e até logo. O COSEMES Debate é uma realização do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, COSEMES RJ. Apresentação e roteiro, Rodrigo Oliveira. Apoio e edição, equipe de comunicação do COSEMES.